em uma fazenda isolada no interior. Um objeto começou a aparecer no céu. Um disco metálico, silencioso, impossível de identificar. Primeiro, pensaram ser uma coincidência. Na segunda vez, não mais. E quando o disco voltou pela terceira vez, deixando marcas reais no solo, o caso se tornou um dos relatos mais estranhos e mais bem documentados da região. O fazendeiro João Ribeiro vivia há décadas na mesma propriedade. Numa noite comum, enquanto recolhia os animais, ele viu uma luz circular descendo lentamente atrás do milharal. Ele descreveu a luz como branca, mas de um branco impossível, como se fosse viva. Ao se aproximar, viu um disco pequeno, do tamanho de um carro, flutuando a poucos metros do chão, sem ruído, sem vento, sem calor. Quando João deu 2 passos, o objeto subiu rapidamente e sumiu como um flash. Ele relatou o ocorrido à sua família, mas, como era de se esperar, ninguém acreditou. A história parecia mais um conto de pescador, algo para assustar as crianças. Para eles, era apenas o cansaço falando mais alto, ou talvez a sombra de uma nuvem. Quem sabe? João, no entanto, sabia o que tinha visto. Aquela imagem do disco silencioso pairando sobre sua terra ficaria gravada em sua mente para sempre. Ele sabia que não era um sonho. O problema era provar, sem testemunhas, sem evidências. Era apenas a sua palavra contra o ceticismo de todos. Ele passou as semanas seguintes olhando para o céu toda noite, esperando, mas o silêncio era a única resposta. Mal sabia ele que o silêncio estava prestes a ser quebrado novamente. 2 meses depois, o mistério voltou, mas de uma forma ainda mais concreta. Ao amanhecer, enquanto caminhava pelo campo, João encontrou algo que gelou seu sangue. Um círculo perfeito, com a grama queimada no solo. Era uma marca impecável, como se tivesse sido desenhada com um compasso gigante. E no centro havia um padrão profundo, como se algo extremamente pesado tivesse pousado ali e depois simplesmente desaparecido. Não havia rastros de pneus, nem pegadas, nada que indicasse a chegada ou a partida de qualquer veículo terrestre. Era apenas o círculo, uma cicatriz na terra. E para aumentar o mistério, nesse mesmo dia, alguns vizinhos que moravam na estrada próxima relataram ter visto um objeto luminoso, estranho, cruzando o céu a baixa altitude durante a madrugada. A história de João já não parecia tão absurda. A família, antes cética, começou a ficar genuinamente assustada. O medo era palpável. Foi nesse momento que João tomou uma decisão. Ele não seria apenas uma testemunha passiva. Ele decidiu instalar câmeras de segurança simples pela fazenda, na esperança de capturar, de uma vez por todas, a prova do que estava acontecendo. A espera não foi longa. A resposta veio em uma madrugada fria e silenciosa. Precisamente às 3h17 da manhã, uma das câmeras captou algo extraordinário. Uma esfera de luz brilhante, descendo lentamente do céu em direção ao campo. A imagem era clara por alguns segundos, mas de repente a gravação cortou. A tela ficou preta, como se o sinal tivesse sido interrompido por uma forte interferência. 3 minutos depois, a câmera voltou a funcionar sozinha. A imagem que apareceu era ainda mais bizarra. Todo o gado da fazenda estava reunido, inexplicavelmente, no mesmo canto do pasto, amontoados como se estivessem fugindo de algo. E no solo, bem no centro do campo de visão da câmera, havia um novo círculo perfeito, com a terra ainda quente ao toque. Dessa vez, João tinha uma prova, ainda que incompleta. Ele chamou 2 pesquisadores de fenômenos anômalos da cidade vizinha para analisar as evidências. Após examinarem o local e as gravações, a conclusão deles foi direta e perturbadora.
Não era um drone. A tecnologia para um aparelho daquele tamanho e sem ruído não existia comercialmente. Não era um helicóptero, não havia som de motores ou vento deslocado. A fonte de calor registrada era incompatível com qualquer aeronave conhecida. Então, se não era nada disso, o que era? O mistério só se aprofundava. Se as 2 primeiras visitas foram estranhas, a terceira foi absolutamente surreal e o mais assustador. Ela não aconteceu no campo aberto. Aconteceu dentro do galpão da fazenda. Em uma noite de tempestade, o cachorro da família começou a latir desesperadamente, um latido de pânico que João nunca tinha ouvido antes. Ele correu para fora e foi direto para o galpão. Ao chegar, encontrou a porta pesada de metal, que ele mesmo havia trancado por fora, escancarada, como se tivesse sido aberta por dentro. O coração acelerado, ele entrou com uma lanterna. Não havia ninguém, mas no chão de cimento, ele viu algo que o deixou paralisado. Um círculo minúsculo, do tamanho de um prato de jantar, mas queimado com a mesma precisão geométrica e assustadora dos círculos maiores do campo. Ele olhou para cima e o choque foi ainda maior. No teto de metal do galpão, havia outra marca circular perfeita, alinhada com a do chão. Era como se algo tivesse atravessado o teto e o chão do galpão sem quebrar, queimar ou derreter nada ao redor. Apenas as 2 marcas perfeitas, nas palavras do próprio João. Parecia que o objeto tinha mudado de forma ou simplesmente atravessado a matéria, como um fantasma. Depois dessa terceira e assustadora visita ao galpão, o disco metálico, o objeto principal, nunca mais foi visto diretamente. Ele desapareceu da fazenda de João Ribeiro tão misteriosamente quanto surgiu. Mas isso não significou o fim dos fenômenos. Pelo contrário, as anomalias continuaram, mas de forma diferente, mais sutis. Luzes rápidas e silenciosas ainda eram vistas cruzando o céu ao longe. As câmeras de segurança continuavam a sofrer interferências inexplicáveis em horários aleatórios da madrugada, e às vezes, vindo do meio do milharal, João e sua família ouviam sons metálicos estranhos, como se algo estivesse se movendo entre as plantas. Pesquisadores que acompanharam o caso consideram este um dos exemplos mais consistentes de recorrência. Um termo usado quando o mesmo fenômeno ou objeto retorna repetidamente ao mesmo local por motivos completamente desconhecidos. O disco se foi, mas sua presença, de alguma forma, permaneceu. Então, qual é a explicação para tudo isso? O que aquele disco queria na fazenda de João? As teorias são muitas e nenhuma delas é conclusiva. Alguns pesquisadores sugerem que o objeto estava, de alguma forma, estudando o solo da região, talvez em busca de minerais específicos ou analisando a composição geológica. Outros acreditam que a explicação não está no objeto, mas no local. Eles levantam a hipótese de que a fazenda está localizada sobre uma anomalia geofísica ou eletromagnética, um ponto no planeta que atrai esses fenômenos por razões que nossa ciência ainda não compreende. E há a teoria mais intrigante de todas, a de que o objeto não estava simplesmente visitando a fazenda. Ele estava procurando por algo que talvez estivesse escondido ali há muito tempo. O que quer que seja, a verdade é que as marcas circulares, as cicatrizes na terra e no galpão, permanecem lá até hoje, como testemunhas silenciosas de algo que desafia nossa compreensão. E quando perguntam a João se ele tem medo de que o objeto volte, ele responde com uma calma enigmática: medo? Não. Eu só quero saber por que ele sempre volta aqui e você,
O que acha que pousou naquela fazenda? Era uma sonda, uma nave ou algo completamente diferente? E por que voltou tantas vezes? Deixe sua teoria nos comentários. Se você gosta de histórias como essa, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima.